Sejam bem-vindos ao canal Vivendo com a Beth. Hoje eu estou fazendo um vídeo para falar com vocês sobre a contagem de carboidratos. Existem dois métodos que a gente pode usar para fazer a contagem de carboidratos. Então a gente pode usar a lista de substituição. Então o que quer dizer isso? Um nutricionista calcula o quanto de carboidrato você pode comer por dia, distribui entre as suas refeições e te dá uma lista de substituição. Por exemplo, ele coloca lá um pão francês, ou 2 fatias de pão de forma, ou uma bisnaga, e assim por diante. Tem também o outro método, que o nutricionista também vai calcular o quanto de carboidrato você vai comer no dia, vai distribuir na refeição. Só que nesse caso, ele não vai te dar uma lista de substituição. Você que vai pegar a sua lista de alimentos, vai olhar o que você quer comer, vai somar e vai dividir pelo seu fator insulina-carboidrato, que nesse caso é o endocrinologista que passa. Para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou fazer alguns exemplos aqui no vídeo para que a gente possa entender bem o que é a contagem de carboidratos e como colocar na prática. Para iniciar a contagem de carboidrato, é importante que você tenha uma calculadora, pode ser de qualquer tipo, e a balança. A balança ela é indispensável na contagem de carboidrato. Por quê? Porque a gente precisa pesar os alimentos que a gente vai comer para saber exatamente o quanto de carboidrato tem aquele alimento. Quando a gente vai na tabela, tem sempre a medida caseira e tem o peso do alimento em grama e a quantidade de carboidrato dele. Se eu não pesar o alimento que eu for comer, pode ser que dê errado, porque não necessariamente a fruta que eu for comer vai ter o mesmo peso da fruta que está ali no manual. Então eu vou fazer aqui um exemplo para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então vamos supor que numa refeição eu vou comer um pão. E aqui eu estou falando do pão francês. E um pãozinho francês de 50 gramas, ele tem 30 gramas de carboidrato. Vou tomar um copo de leite. Um copo de leite de 240 ml vai ter 12 gramas de carboidrato, tá? E aqui eu tô falando leite de vaca comum. Café, se eu for tomar café com leite, o café ele não tem carboidrato, então eu não vou contar. Aí vamos supor que nesse café da manhã eu vou comer também uma banana. E a banana da tabela que eu usei, tá? A banana prata tá dando que tem 9 gramas de carboidrato. O que eu faço agora? Eu tenho que somar esses três, então por isso que é importante a gente ter a calculadora. Então eu tenho que fazer 30 mais 12 mais 9, que dá 51. Certo? Aqui eu sei então que a minha refeição, então eu vou mostrar aqui, vai ter 51 gramas de carboidrato. Eu achei a quantidade de carboidrato que eu vou comer. Vamos supor que o médico falou para mim que a minha sensibilidade é 1:15. Então eu aplico uma unidade de insulina a cada 15 gramas de carboidrato. Esse 51 eu vou dividir por 15. 51 dividido por 15 vai dar 3,4. Tá? Ah, Bruna, eu vou aplicar 3,4 unidades de insulina? Nesse caso, a gente aplicaria 3 unidades de insulina, tá? Por quê? Quando a nossa conta dá 3,4, 3,3, 3,2, eu vou arredondar para baixo, então vão ser 3 unidades. Se tivesse dado 3,5, 3,6, eu arredondaria para 4 unidades. Algumas pessoas têm uma caneta que tem de meio em meio, então essas pessoas conseguem aplicar 3,5, por exemplo. E aí, tá tudo bem, você vai aplicar exatamente como deu a sua conta. Tem um fator muito importante quando a gente está aqui falando de arredondamento para contagem de carboidrato. Se eu for só fazer a minha refeição, sem precisar corrigir a minha glicemia, tá tudo bem. Fiz a conta, 3,4, aplico 3 unidades de insulina, tá tudo certo. Se eu tiver que corrigir a minha glicemia,
Daí a gente vai ter que fazer outra continha. Então aqui eu vou deixar guardado esse valor 3,4, que é da refeição. E aqui eu vou fazer de conta que a minha glicemia não está no alvo que o médico me passou. Então agora eu tenho que fazer o meu bolos correção. O bolos correção a gente faz quando a nossa glicemia não está no alvo glicêmico que o médico indicou. E aí a gente tem que fazer outra continha. Por isso que a gente tem que deixar guardado esse 3,4 que a gente vai usar lá no final. Então agora eu vou comer e a minha glicemia está em 200. Então tá fora do alvo glicêmico que o meu médico me indicou. Meu médico me passou que o meu alvo glicêmico é 100. Então eu vou fazer 200 menos 100. E aí ele me disse que o meu fator sensibilidade é 50. O que é esse fator sensibilidade? Quer dizer que a cada 1 unidade de insulina tem que baixar 50 pontos, vamos colocar assim, na minha glicemia, tá? Por isso que eu faço 200 menos 100 dividido por 50. 200 menos 100, 100 dividido por 50, 2. E aqui eu tenho 2 UI. Então, vou mostrar para vocês como que fica, tá? Aqui é o quanto são as unidades de insulina pelo carboidrato. E aqui é o quanto eu vou aplicar para corrigir a minha glicemia. O que eu faço agora? Eu vou somar 3,4 mais 2, que vai dar 5,4. Então, no final de tudo, vou colocar aqui, eu vou ter que aplicar 5 unidades de insulina, porque 5,4 a gente arredonda para baixo, vira 5 unidades de insulina. Tenho que fazer isso toda a refeição? Não sei, tá? Isso aqui vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem gente que corrige só as refeições principais, como o café da manhã, almoço e jantar. Tem gente que precisa corrigir toda a refeição que faz no dia. Tem pessoas que eu vou mudar o meu fator sensibilidade cada refeição, que eu vou mudar o meu alvo glicêmico. Então, assim, isso é muito individual. Por isso, o que eu estou fazendo aqui é um exemplo para que vocês possam entender o que é a contagem de carboidrato. Para quem já faz e tem dúvida, assistir o vídeo e de repente está aqui tirando dúvidas agora. Se tiver dúvidas do que eu não estou falando aqui, pode deixar também nos comentários do vídeo. Entra no Instagram, fala comigo, vem tirar as dúvidas que eu estou aberta para ajudar quem precisar, tá bom? E agora eu quero fazer mais um exemplo com vocês. Agora o exemplo que eu quero fazer com vocês é de uma receita que eu preparei aqui para o canal, que é um bolo de milho. Muitas pessoas vêm me perguntar como que faz para calcular, como faz as coisas em casa. Então vai fazer um bolo, vai fazer uma torta, até mesmo sopa, a gente precisa calcular. Mais uma vez, a importância da balança. Quando a gente vai fazer uma receita em casa, a gente vai ter que pesar cada ingrediente. Porque lembra que eu falei que lá na tabela, eles têm uma quantidade de carboidrato para a quantidade que eles pesaram. Não necessariamente vai ser essa quantidade que você vai usar na sua receita. Então aqui eu vou fazer o exemplo do bolo de milho. Eu usei coco ralado. No coco ralado que eu usei não foi açúcar, mas ele tem carboidrato. Então, o coco. Eu fui lá na embalagem do coco que eu comprei e eu vi que 12 gramas, então 12 gramas do coco, né, do peso dele, tem 1,2 de carboidrato. 1,2. Eu usei na minha receita 30 gramas de coco. Então, eu tinha que fazer a conta para descobrir o quanto de carboidrato eu tenho ali. E o que eu faço? Uma regra de 3. Então, 12 gramas de coco tem 1,2 de carboidrato. 30 gramas
vai ter X. E aí a gente faz a regrinha de X para descobrir. Eu fiz a regra de 3 aqui e descobri que na quantidade que eu usei na minha receita, 30 gramas, então 30 gramas de coco vão ter 3 gramas de carboidrato. Eu vou fazer de mais um ingrediente para que vocês possam visualizar melhor. Lembrando, gente, que sempre que a gente for comer, dependendo da insulina que a gente usa, a gente precisa aplicar 15 minutos antes, ou 30, ou 5. Então isso vai depender da insulina ultra rápida ou rápida que vocês usam, tá bom? Agora aqui eu vou fazer mais um exemplo, que é com milho. Que eu também usei na minha receita. Então o milho, na embalagem que eu vi, estava me dizendo que 100 gramas de milho tinha 17,1. Na minha receita, eu usei 200. E aí eu quero saber o X. Aqui no caso do milho, é mais fácil, né? Porque é só a gente dobrar. Então, deu 34,2. Arredondo agora, deu número quebrado. Ainda não. A gente vai fazer a conta de todos os ingredientes da nossa receita para depois a gente arredondar lá no final. Aqui eu coloquei todos os ingredientes que eu usei na receita com a quantidade de carboidrato da quantidade que eu usei. Então aqui eu coloquei todos os valores e aí a gente tem que somar. O total aqui deu 269 gramas de carboidrato, tá? E aí, né, você pode pensar, nossa, é muito carboidrato e tudo mais. Mas isso aqui é a quantidade de um bolo inteiro. O meu bolo em peso deu 607 gramas e carboidrato 269. Bruna, descobri o valor do peso do bolo, descobri o valor do carboidrato do bolo inteiro, mas eu não vou comer o bolo inteiro, eu vou comer um pedaço. Como que eu faço? A gente vai calcular agora o valor de um pedaço de bolo. Agora que eu já sei o quanto de carboidrato tem no meu bolo inteiro, eu vou pegar e colocar aqui 607, que é o peso do meu bolo, tem 269 gramas de carboidrato. Eu cortei um pedaço de bolo, pesei na balança. O meu pedaço de bolo tem 80 gramas. E agora eu quero saber o quanto ele tem de carboidrato no total. Mais uma regra de 3 para a gente fazer. Fiz a regra de 3. O meu total deu 35 gramas de carboidrato, tá? Então, descobri quanto tem de grama de carboidrato num pedaço do meu bolo de 80 gramas. Mais uma vez, por isso que é importante a gente ter a balança em casa, por isso que é importante a gente treinar e a gente fazer isso. Dá muito trabalho? Não vou mentir, dá um pouquinho sim, porque a gente tem que pesar todos os ingredientes e depois que a gente faz, a gente tem que fazer as contas. Mas se, por exemplo, você está habituada a fazer esse bolo, uma vez que você fez a conta, tá ótimo, uma vez e pronto. Bruna, tô na rua, como que eu faço? Tenho que levar a balança? Não. É por isso que a gente fala da importância de treinar em casa, pesar em casa, treina, 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 treina. Quando você estiver na rua, o seu olho está treinado para aquilo e fica mais fácil de fazer a contagem de carboidrato. Às vezes não vai dar certo, mas na maioria das vezes vai. E faz parte, tá? Principalmente quando a gente está no começo, é uma tentativa e erro. Até mesmo para a gente achar o nosso fator sensibilidade, a gente achar o quanto que a gente aplica para baixar os carboidratos. Então, assim, não fiquem frustrados, não desistam da contagem de carboidrato, porque ela é muito boa. Ela abre muitas possibilidades para quem tem o diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, tá? A gente pode usar essa técnica também com quem tem diabetes tipo 2. Se a pessoa não usa insulina, então a gente vai fazer
pela troca de alimentos e tá tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter tirado dúvidas de vocês, ter ajudado. Tem muitas outras contas que a gente pode fazer com a contagem de carboidrato, mas eu espero que esse vídeo já tenha tirado muitas dúvidas de vocês e eu tô aberta pra gente conversar, para vocês me enviarem dúvidas. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu joinha, porque isso ajuda demais. Me procurem nas outras redes sociais também, que eu tô lá no Instagram e no Facebook. Um beijo e até o próximo vídeo.